pessoal, beleza? Esse vídeo vai ser super de guerrilha, vamos dizer assim. Vou tentar editar muito pouco, como você pode ver, o layout aqui do vídeo tá tudo errado. Basicamente o que aconteceu? Eu fiz um vídeo alguns dias atrás sobre quem teria inventado o cristianismo como conhecemos hoje. O cerne do argumento eu acho que é bastante simples e é algo que a maioria dos teólogos, vários historiadores concordam com isso. Não para dizer que eu tô certo porque concordam comigo, eu quero que fique claro, porque tentaram reformular o que eu falei com esse viés, que não é o que eu tô falando, isso seria uma óbvia falácia de autoridade. Eu não tô certo simplesmente porque concordam comigo, e é por isso que eu fiz um vídeo de 20 minutos para explicar por que concordam comigo, e eu citei referência e tal. Mas por que eu digo isso? Porque isso não é uma invenção louca da minha cabeça, como algumas pessoas parecem insinuar. Muito do que eu tô falando não é desconhecido para a cultura cristã, tanto os católicos quanto os protestantes. Tem vários pontos que eu falei que eles concordam que de fato acontece. Então o que acontece? Eu fiz esse vídeo, em parte com certa cultura e conhecimento do que eu sei sobre o cristianismo, e em parte tentando fazer uma piadinha e tal, aquela coisa de vídeos de YouTube, né? Eu não achei que eles levariam o vídeo tão a sério, por mais que eu tenha, como eu falei, tem pontos ali que eu falei que são pontos sérios, são coisas que você pode verificar, que eu não inventei do nada. Mas esses rapazes do canal Dois Dedos de Teologia fizeram um vídeo para me responder, para me refutar. E aqui está o vídeo, é um vídeo de 1 hora, o que torna essa tarefa de refutar a refutação um trabalho hercúleo, mas vamos lá. Eu vou pausar o vídeo quando achar que preciso fazer pontos importantes sobre o que eles falaram. Mas uma coisa que vai ser constante no vídeo desses caras é o seguinte: em vários momentos eles vão fazer um argumento inteiro, e aí no final eles vão falar quase baixinho, quase como... Você nem vai perceber, mas vão falar, provavelmente. Lembre disso, eles vão fazer um argumento como se fosse algo concreto e algo sólido, algo comprovado, algo que todas as pessoas concordam. E aí, abaixo do... assim, bem sorrateiramente, eles vão falar, provavelmente. Isso se repete várias vezes no vídeo. Duas coisas se repetem nesse vídeo. Eles usando argumentos improvados, que não são consenso histórico ou teológico, e falando o tal do provavelmente. Ou eles vão repetir ipsiliteris o que eu falei, fazendo parecer que me refutaram. Você vai ver. Você vai ver. Vamos lá. Vamos ao vídeo. E as referências do que eu vou falar vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eita pá. Vamos lá. Presente de Natal pra vocês agora aqui no 2D Teologia. Porque a gente prometeu isso aqui. Não tá captando o áudio. Deixa eu tentar capturar o áudio pelo... Só um segundo, pera aí. Esse é o problema de vídeo sem edição, né? Bota aqui o fone de ouvido. Que sábado, e agora nós estamos aqui cumprindo a nossa promessa de trazer um vídeo resposta sobre... Antes de mais nada, no começo do vídeo eles pedem pra que eu não dê strike, pra que eu leve na boa, pra que eu aceite o contraditório e tal. E é óbvio, eu não sei o nome dos caras, eu acho que o nome de um deles é Iago, porque eu vi nos comentários, nos tweets que me mandaram, um deles se chama Iago. Então Iago e o outro brother. É óbvio que eu não vou dar um strike em vocês, é claro que não, eu não tenho nada contra vocês. Vocês estão fazendo nada além do que é perfeitamente justo. Vocês estão usando fair use, vocês estão comentando algo que eu falei e dando a sua opinião. Da mesma forma como eu não vou dar um strike em vocês, não vou me opor a vocês usarem meu conteúdo de forma alguma, eu peço da mesma forma que vocês não deem strike em mim, porque eu tô fazendo exatamente o que eu permiti que você... Tá entendendo? Tá um troca justo. Eu falei uma parada na internet, você refutou, pelo menos na minha opinião refutou, e aí agora eu tô refutando a refutação. Então espero que fique bonito assim, que fique legal assim. Ninguém vai dar strike em ninguém, vai todo mundo, né, brincar direitinho. Vamos lá? Vamos lá. Cadê? Quem inventou o cristianismo de Easy Nobre? Easy Nobre, esse blogger famoso, gravou aí um vídeo, né, sobre... fazendo algumas, não diria acusações, né, mas ponderações, assim, sobre o cristianismo. E nós estamos aqui para poder responder. Vamos no Picture in Picture. A gente faz um negócio só com os argumentos centrais, a gente lida só com aquilo que é de mais idiota mesmo que ele falou, porque tem... Duas coisas curiosas que ele falou e eu acho que você não percebeu. Argumentos centrais, responder só os argumentos centrais, é o que eles chamam na Wikipedia de weasel words. Os argumentos centrais. Me parece que alguns argumentos que são talvez um pouco inconvenientes ou que eles não discordam, eles não vão mencionar para que não me deem crédito do que eu falei que tá certo. O que eu falei que tá certo, que é assim, flagrantemente e indiscutivelmente certo. Coisa que todos os teólogos concordam. E aí ele já parte falando que eu falei idiotices e tal, né? Questão de interpretação de um texto, e o cara... Enfim, vamos lá. Tem umas coisas erradas assim no canto. Não, que a gente não pode mentir também. A gente pode induzir ao erro, fazendo as pessoas acharem que o Easy Nobre é alguém sério quando fala de cristianismo, tá? Não, o que ele tá falando é extremamente pueril. Então, vamos ver quais são as coisas extremamente pueris que eu falei, vamos ver. O que importa, eu acho, se de fato ele é ou não, o argumento é ou não pueril. O fato é que o pessoal faz. E tipo, a internet tá por aí
cheio de muitos argumentos. Chega ao ponto, que, meu às vezes, filho. ganham mais no seu peso retórico, na força dessa influência generalizada, do que propriamente por um peso argumentativo de fato, por um embasamento, né? Então, o ponto é, a gente vai lidar com esses argumentos não porque eles são bons, porque são dignos de serem respondidos. A gente vai lidar com esses argumentos porque eles são famosos. Alguém de renome fez muito burburinho fazendo esse tipo de zoada. É bom tentar, né, trazer algum contraponto. Bora, meu filho! Esse tipo de coisa. mas então é bom também trazer um disclaimer aqui. Eita. Certo? A gente vai tentar trazer os argumentos aqui em Eu vou pular isso aí porque o cara não tá entrando. Vamos lá, vamos chegar no ponto. Então, né? Então É só um comunicador da internet que tá comunicando coisas extremamente opostas a tudo que a gente acredita. Tá certo. Justo, tá bom. falsas e em muita mentirosas. medida falsos, exatamente. Falsas e mentirosas. Vamos ver as coisas falsas e mentirosas que eu falei. Vamos lá. E mentira também. Bora, chega ao ponto, porra! Foi isso que eu ouvi. Exato, né? E talvez Vamos voltar, peraí, que já começou aqui a refutação. Eu falo Vamos de lá. cristianismo porque é a religião que eu entendo. Eu cresci no cristianismo, eu estudei bastante cristianismo quando eu era mais novo. Eu tenho algum conhecimento que eu posso passar. Mas começa que já estabelece um argumento central. Ele entende cristianismo. Não, esse não é meu argumento central, brother, que eu acho que é o Iago, mas talvez seja outro cara. Esse não é o meu argumento central. Isso eu falando que eu só tô falando sobre cristianismo porque eu conheço. Eu não li uma parada na Wikipédia ontem e agora eu tô falando, eu vivi no cristianismo, eu ia à igreja frequentemente, estudei em escolas religiosas, estudei religião, estudei tudo isso, e é por isso que eu tenho a vontade de falar. Por que eu falei isso? Porque pessoas falaram, Izzy, você critica o cristianismo, você não critica o Islã, você não critica o budismo, você não critica o espiritismo. Porque eu não conheço as religiões, eu não vivi dentro delas, eu não estudei a literatura sagrada dos caras, então eu não posso falar, tudo que eu falar seria completo achismo. Então, eu não sei o nome desse brother, esse não é o meu argumento central, você está sendo desonesto, ou então ignorante. Certo? Ele não tá Meu dizendo. argumento central é, cristãos seguem mais do que Paulo falou do que o que Jesus falou. Não confunda as coisas. Não sei muita coisa, que é uma dúvida que eu tenho. Sei lá. Eu entendo do negócio, eu estudei o negócio, eu fui do negócio, então eu tenho propriedade para falar do negócio. Foi isso que eu ouvi. Exato, né? E talvez esse seja um primeiro momento que tem um problema aqui, né? Porque eu acho que talvez nesse início do vídeo o Izzy já esteja deixando claro que ele está valorando demais uma dimensão cognitiva, né? Em relação ao cristianismo. Mas o cristianismo ele não é simplesmente a apreensão de um determinado conteúdo, né? Pelo contrário, ele é uma experiência transcendental que te atinge no mais profundo da tua existência. Ou seja, o que ele tá falando é o seguinte, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu conheça a historiografia da Bíblia, por mais que eu tenha todo o conhecimento, digamos, bibliográfico, acadêmico da parada, eu ainda tô errado porque eu não sou cristão, então eu não tenho aquela experiência transcendental e tal. Isso não é um argumento, brother, isso não é um argumento. Você não pode falar que eu estou errado porque eu não acredito. A gente tá falando só de interpretação de texto bíblico, interpretação de dogma e doutrina, tá? Você não pode falar que eu tô errado porque eu estou apenas levando pro lado lógico e racional da parada. Eu não tô falando se Deus existe ou não existe. Eu não tô falando da questão de fé. Eu tô falando que o dogma cristão se baseia nas epístolas de Paulo mais do que se baseia nas epístolas de Jesus. É só isso. Você falar que o que eu tô dizendo é muito acadêmico, é muito intelectual, é muito lógico e eu não estou entrando pro lado transcendental, isso não é exatamente um argumento, cara. Quem dos dois é o Iago? Eu não sei quem é o Iago, mano. Você é o Iago? Então se você simplesmente quiser dizer que você, eu tenho propriedade para poder refutar o cristianismo porque eu fui dessa religião ou eu estudei essa religião, parece que essa religião nada mais é do que uma simples forma de conteúdo, ou seja... Mas mesmo você sendo cristão, você concorda que todas as outras 99% de religiões do mundo são exatamente isso que você acabou de escrever. A diferença é que você acredita que a sua é a real. Se a gente for objetivo, a gente tem que partir do princípio de que nenhuma é real e vamos analisar todas objetivamente. Mas isso é uma questão de que a gente nunca vai concordar porque você acredita que o seu Jesus e o seu Deus é real e eu não acredito. Então vamos bola pra frente. Pedem proposições dogmáticas. Ou seja, não precisa... Mas eu tô falando só de proposição dogmática, Iago! Quem que é o Iago? Conversão, de fato. Basta você ir para um seminário, basta você ir para uma aula de escola dominical e mais dia, menos dia você termina se convencendo. Mas não é o convencimento que leva alguém ao cristianismo, é a conversão. Mas eu não tô falando de cristianismo, brother. Eu não tô falando de fé, eu não tô falando de cristianismo, eu não tô falando de aderir à religião. Eu tô falando pura e simplesmente que os dogmas aos quais o cristianismo se baseia. Jesus basicamente falou o quê? Na casa de meu pai tem muitas moradas, dê a outra face, dê tudo aos pobres e siga-me, o reino de Deus está próximo. Ele falou basicamente coisas bem vazias e ele falava com um certo imediatismo. Enquanto Paulo veio e codificou a coisa toda em uma série de regras dogmáticas, tanto é que, como eu falei, se você pegar qualquer palavra, qualquer pregação, qualquer missa, 90% dos argumentos e doutrinas e dogmas são baseados nas epístolas de Paulo, não nas coisas que Jesus
falou. Jesus falou coisas como, se a tua mão te faz pecar, corte a tua mão fora. Você não vê nenhum crente fazendo isso. Aí não, mas isso aí é tudo, isso aí é pra aquela época, é figurativo, é simbólico e tal. Quando vem nas cartas de Paulo, nada tem esse mesmo, não existe essa mesma, como é que se diz, essas nuances e esse espaço largo pelo qual se caminhar. O que Paulo falou e é parte do dogma e tem que se fazer e acabou. Talvez essa dimensão cognitiva precise dar um pouquinho enfatizada ao mesmo passo com outras dimensões. Tá. Outra coisa também, ele é engraçado que ele diz que ele entende porque ele vivenciou. Caralho, estamos em 4 minutos ainda, nossa. De alguma forma. Sim. E talvez haja também uma supervalorização, não só do aspecto cognitivo contra o aspecto transcendental, mas sobre o aspecto prático contra os outros dois aspectos também. Eu vivi... O que eles estão falando aí é falar de forma bonita. Tudo bem que você estudou, tudo bem que você vivenciou, mas você está errado. É basicamente o que vocês estão falando. Quando o cara quer criticar alguém que não tem conhecimento teórico da coisa, ele fala, você nem estudou, vai estudar. Eles não podem falar isso no meu caso. Quando alguém não chegou nem a presenciar e viver aquilo, estar dentro da igreja e consumir aquilo diretamente, ler literatura cristã, pai e tal, eles vão falar, porque você não conheceu meu Deus, você não conheceu a minha igreja, você não conheceu a minha fé. Eles também não podem falar isso de mim. Então, o que resta é falar, mesmo que você tenha estudado, mesmo que você tenha vivenciado a parada em pessoa, você ainda está errado por que motivos? Vi alguma coisa de cristianismo na minha infância, então eu entendo de cristianismo. É que nem vocês falam, andei muito de avião, então talvez eu entenda de avião. Como você... Como é que... Você ouviu o que eu ouvi? A diferença é que você pode aprender sobre uma religião, sobre seu dogma, sobre suas doutrinas, sobre seu embasamento, vivenciando aquela religião, indo à igreja, lendo a Bíblia, lendo a literatura, conversando com outros fiéis. Você não pode aprender a pilotar um avião por voar de avião. É uma comparação sem sentido. Seja lá dos dois, qual é o Iago? Teve lá no contexto cristão, você pode ter vivenciado algumas coisas, nunca ter aprendido de fato nada. É extremamente possível. É claro que pode, só que eu não falei apenas, olha, eu tô certo porque eu vivi lá. Eu expliquei o argumento. Foi um vídeo de 20 minutos, cara. É um vídeo mais longo do que eu costumo fazer. Não faça parecer pros seus inscritos que eu simplesmente falei, eu tô certo porque eu era filho do pastor, eu li o livro tal e tal e tal. Não foi isso que eu falei, mano. Eu dei argumento, você tá sendo desonesto. Ele tenta consertar isso justamente dizendo, mas eu estudei um pouco mais e tal. Pô, mas enfim, são as bases prepositivas. A gente nem chegou na parte boa do vídeo ainda. 12 minutos de vídeo, nossa senhora. Pelo qual ele vai tratar. Ninguém vai assistir essa porra. Ele começa dizendo que sabe. Então vamos tratar como alguém que diz que sabe. Tudo bem. Beleza. E uma coisa muito importante para entender sobre o cristianismo é que o nome da religião, pelo menos na minha percepção e de muitos outros estudiosos, começa já errado. Boa parte do dogma cristão, entre aspas, foi escrito por Saulo de Tarso, ou usando o nome... Deixa eu ver rapidinho, deixa eu ver se o microfone tava... Eu percebi agora que o meu microfone tá lá na puta que pariu. Talvez o áudio do começo do vídeo tava meio baixo, desculpa aí. Artístico dele, Paulo de Tarso. Esse é o argumento central do texto dele. Certo. Paulo inventou o cristianismo. Certo, é um argumento nietzschiano, né? Ele vai dizer que, basicamente, Paulo, ou o nome artístico. Não é nome artístico, né? Saulo é hebraico, Paulo é grego. Tem nada a ver de mudar de nome do artístico. O cara não entendeu a piada! Iago, era uma piada. Era uma piada. Eu não acho que o cara se apresentava em palco ou fazia stand-up. Ele mudou após a revelação da Estrada de Damasco, ele mudou o nome de Saulo pra Paulo. E eu fiz uma piadinha de que ele mudou pro nome artístico. É uma piada! Mas tudo bem. Talvez o principal problema com essa proposição é o seguinte, não existe nada que Paulo tenha apresentado que esteja em desacordo com aquilo que Cristo apresentou. Mas existe! Tanto é que existe, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, existe toda um estudo, uma escola teológica que fala que o que Paulo, a figura que Paulo pintou do cristianismo era fundamentalmente diferente da figura que Cristo pintou. Tanto é que 1 Coríntios, qual que é só um minuto, peraí. Vou voltar aqui, me atrapalhei todo procurando aqui minhas referências. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ele vai dizer que, basicamente, Paulo, ou o nome artístico. Não é nome artístico, né? Saulo é hebraico, Paulo é grego. Tem nada a ver de mudar de nome do artístico, mas tudo bem. Talvez o principal problema com essa proposição é o seguinte, não existe nada que Paulo tenha apresentado que esteja em desacordo com aquilo que Cristo apresentou. Primeiro... Será? Porque em 1 Coríntios 1:12... ele fala exatamente, Paulo diz exatamente isso. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo. Em 1 Coríntios 3, ele fala... 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, ele fala:
Por que dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo? Por que exatamente existia na igreja primitiva, ali da Ásia Menor? Por que algumas pessoas estavam dizendo, eu sou do fulano, eu sou de Paulo? E alguns até dizem, eu sou de Cristo. Isso deixa completamente, flagrantemente óbvio que existia, sim, uma diferença. Os apóstolos, a igreja primitiva daquela época, estava em conflito. A Epístola de Coríntios, ele fala isso 2 vezes. Que as pessoas estavam umas dizendo, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que era Pedro, eu sou de Cristo. Porque existia uma diferença doutrinária. Por que eles diriam isso? O concílio de Jerusalém foi justamente uma divisão doutrinária. Pedro queria que o cristianismo fosse apenas para judeus, Paulo queria que o cristianismo fosse global, fosse para todos os gentios. E depois... Como é que você vai me dizer que não existia divergência entre o que Jesus falava e o que Paulo falava? Se isso fosse verdade, tudo que Paulo falou em suas epístolas, você poderia achar correspondente direto nos evangelhos, e isso não é o caso. Voltando. Porque Paulo ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, mas tem Pedro, tem Tiago, tem João, né? Você tem Apocalipse, você tem os 4 evangelhos, você tem muita coisa além de Paulo. Fora toda a harmonia que o Novo Testamento realiza em intermédio ali com o Antigo Testamento. Porque muito do Novo Testamento é coisa do Antigo. Exatamente. Mas principalmente muitas coisas que são referenciadas nas cartas e nos evangelhos, né? Pois é, então Paulo foi talvez um líder de evidência, a gente vê muito Paulo, mas muitas das doutrinas que a gente segue não são só paulinas, né? Você tem todo um corpo apostólico além de Paulo. Né? Então Você falou Paulo e corpo apostólico, mas você não falou de Jesus, você percebeu isso? Você não falou o que Paulo falou concorda diretamente com o que Jesus falou. Você não falou isso, você falou que Paulo concordava com os apóstolos. O que aconteceu, na verdade, é que Paulo convenceu os apóstolos, e o concílio de Jerusalém é um bom exemplo disso. Proporção que já é meio estranha de ouvir assim sem a prova, de fato. Que era um judeu que perseguia os cristãos, até que um dia ele teve uma revelação que Cristo Jesus, o Filho de Deus, era realmente o Messias prometido aos judeus há muitos anos, pai e tal. E aí ele começou a escrever várias cartinhas. Porque é uma coisa pra explicar aqui. Quando Jesus veio à Terra, né, supondo que você acredita nessa história e tal, quando Jesus apareceu na cena, vamos dizer assim, dos filósofos, né, existiam vários outros messias filósofos, os malucos que diziam lá as paradas que eles acreditavam e tal, sobre como é que o mundo funciona, como é que você deve agir. Você viu o que ele fez ali? Você viu o que ele fez? Ele falou, não, é verdade, tá certo. O vídeo é repleto de momentos assim. Então, Jesus... Só que ele não chega à honestidade intelectual de falar, não, ele tá certo nisso aí. Ele só faz até o momento, mais um desses caras. Ele adquiriu vários fanboys, vamos dizer assim, vários inscritos no YouTube. Se o cara fosse youtuber hoje, é como se ele tivesse adquirido vários inscritos na parada. Aí veio as... Você vê que ele não tá conseguindo digerir que a parada é uma piadinha, é uma brincadeira, mas tudo bem. Autoridades romanas, influenciadas pelos fariseus, que eram os líderes judeus da época, que não estavam gostando daquela parada. O que esse cara tá fazendo com a garganta ali? A garganta dele tá mexendo direto, mas enfim. Fizeram a cabeça dos romanos, inventaram que Jesus era meio subversivo, era contra a ocupação romana ali da Cesareia, aquela região ali, né? E aí mataram, crucificaram o cara. Tava tão relativamente certinho o que ele tava dizendo que eu vou até deixar passar de falar Cesareia. Cesareia, mas tudo bem. É um canto do lado do mar, não sei da onde. Era Galileia, mas tudo bem. A Cesareia era a capital da Judéia. Você está fazendo parecer que eu falei de um negócio que é do outro lado do mundo. Você está sendo novamente desonesto. Bom, não... Tem algumas imprecisões, mas detalhezinhos de nada. Você tá vendo como é que o cara... Algumas imprecisões, mas detalhezinhos de nada. Ele tá fazendo um truque semântico, um truque de mãos, de mágica. Olha aqui na minha mão, puxei a manga. Ele tá fazendo parecer que eu falei altas paradas completamente erradas, sendo que eu não falei nada de errado. Ele falou assim... tá bom, vou deixar passar. Não, mano, eu não falei nada de errado ali. Você tá sendo desonesto. Você tá querendo fazer com que tudo que eu falei pareça errado. Só que você não tem argumento pra falar isso. E aí você faz um negócio desse. Não, vou deixar passar. Enfim, é passável. Fanboy. Comparar os seguidores de Cristo. É passável não, eu falei certo. Por que vocês não me dão crédito quando eu falei a parada certa? Vocês inventam... Cara... Fanboy foi... Não é, o cara morrendo, o cara que estava morrendo na cruz, com piche, decapitado. É uma piada, brother. No YouTube. É muito parecido. Você morrer fisicamente, torturado, entregar toda a vida e escrever no canal. Ele não entendeu que é uma piada, né? Os seguidores dele, os discípulos deles, ficaram um pouco perdidos, começaram a se espalhar um pouco, e cada um entendeu um pedaço. Inclusive a Bíblia é até bem clara
mostrar que os discípulos, várias vezes, eles não entendiam exatamente o que Jesus queria dizer com essa parábola, com essa história, com esse sermão. Me parece que ele cita isso como um argumento de apoio para mais na frente argumentar sobre as diferenças, as contradições, sei lá. Que, olha, eles mesmos dizem que às vezes não entendiam e tal. Só que é meio ridículo, porque eles estão escrevendo, dizendo que não entenderam e colocando a explicação daquilo que não tinham entendido. Não, então não tem explicação. Pois me diga então qual é a explicação de Jesus ter amaldiçoado a figueira que não deu figos, mesmo sabendo que não era a época de figos. Qual é a explicação que os apóstolos dão pra isso? Não tem explicação. Várias parábolas, várias histórias do Novo Testamento, dos Evangelhos, ele concorda, ele admite isso. Os apóstolos não entendiam várias coisas. Eles escreveram o que eles lembravam, na verdade não os apóstolos, porque eu já falei que não são os apóstolos que escreveram esses livros, foram os seguidores daqueles apóstolos que escreveram aqueles livros décadas depois que Jesus já tinha morrido. E a gente vai citar isso vai vir em relevância mais lá na frente. Mas os apóstolos, a Bíblia, você lê a Bíblia, você lê o Evangelho, fica claro que os apóstolos em muitos momentos não entendiam o que Jesus estava falando. Eles eram exortados por Jesus em vários momentos, justamente por não entender, por terem pouca fé. Então, eu não entendi o que se refutou aí. O que se refutou aí, na verdade? eles não entenderam no momento histórico passado, mas no momento da redação eles já tinham compreendido o que estava acontecendo. Então por que não tem explicação da história de Jesus e da figueira? Por que não tem explicação daquilo então, se eles tinham entendido? Você tá entendendo? Você alegou que eles entenderam e que tem explicações ali. Mas você não tá explicando que tem... Você tá só falando que eles entenderam. Você tá só falando que eles concordaram, que eles entraram em consenso. E o concílio de Jerusalém deixa claro que eles não tinham esse consenso que você tá falando que eles tinham. Mas parece mais ir contra ele do que o contrário. Porque é o seguinte, ele mesmo diz, olha, a Bíblia parece muito clara quando demonstra de que esses discípulos não entendiam ao certo o que Jesus estava dizendo, ou o que ele estava querendo dizer. Então quer dizer que o testemunho bíblico vale para desprovar o próprio cristianismo, mas não para poder afirmar as coisas que estão sendo afirmadas por ele. Você fez uma salada de palavras absurda e não falou nada. O que eu falei foi o seguinte, quando você lê a Bíblia, o Novo Testamento, você encontra vários momentos em que Jesus tinha que explicar melhor o que ele falou para os discípulos, porque os próprios discípulos não entendiam várias coisas que eles falavam. E é por isso que a gente tem coisas como eu falei, a história da figueira, por exemplo, várias parábolas que os discípulos ficavam sem entender. Isso é um consenso entre a comunidade teológica. Em vários momentos os discípulos não entendiam exatamente o que Jesus estava fazendo. Tanto é que, por exemplo, quando Jesus foi preso, levado ao Sinédrio, Pedro saca a espada e vai atacar lá esqueci o nome do soldado lá que estava prendendo Jesus, e aí Jesus manda ele botar a espada para baixo e tal. Isso deixa claro que os apóstolos, Jesus estava pronto para o sacrifício, para a cruz, e os apóstolos ainda não tinham entendido aquilo, não tinha caído a ficha. Isso é bastante óbvio, eu acho que todos os teólogos concordam com isso, não porque eu estou certo por isso eles todos concordam, mas porque é bastante visível que os apóstolos em vários momentos não entenderam qual era a missão, qual era a mensagem de Jesus. Então se a Bíblia diz que eles estavam em dúvida, tá certo. Se a Bíblia diz que Jesus é Deus, não, tá errado. Parece que... Mano, você viu o salto lógico que você deu? Porque é muito mais fácil. Se o relato, você está lendo o relato como um relato histórico, como eu leio. E o relato histórico deixa claro, vê esse cara, ele tinha essas ideias, ele tinha essas pregações, e os próprios seguidores não entendiam muito. Isso está transparente no texto. Isso você lê no texto e tá claro. Você pular aqui, se o texto está certo sobre isso, Jesus é Deus, é um salto lógico que não faz sentido. Isso na lógica, na retórica, a gente chama de non sequitur. Porque o relato bíblico está verossímil sobre os apóstolos não entenderem muito bem o que Jesus falava, isso não quer dizer necessariamente que todo o resto do relógio, do registro bíblico está certo, cara. À medida de compreender o que parte da escritura é verdadeira, e isso é um movimento muito comum nas pessoas que tentam realmente traçar essa delimitação da escritura, a que parte da escritura pode ser utilizada como prova, que parte não é verdadeira, parece na verdade então que o último balizador verdadeiro dessa interpretação textual é a própria pessoa, né? E no caso aqui é o Isinobre. É o centro interpretativo do que é verdade e do que não é. Sim, porque eu sou o único. Você não entendeu o que ele está falando aí? Que eles concordam, a cristandade está em consenso sobre interpretação dogmática e doutrinária, e eu sou o único que discordo. Não existe facção de interpretação, facção de denominações entre o cristianismo. Não existem mormons, testemunhas de Jeová, adventistas, não existem metodistas, batistas, anglicanos, protestantes, católicos. Todos concordam, só eu. Eu sou o único que está achando algo que não bate direito na interpretação. Eu não sei se os caras se eles são inocentes demais, são ingênuos, ou se é malícia pura ele falar um negócio desse. E ele utiliza um argumento de autoridade com muita frequência, tipo, eu e outros autores concordam, né? Eu e outros pesquisadores Quem entendem. são? Não, por mais que tenha, porque tem mesmo. Tem mesmo! Tá vendo? Olha a diferença.
Deixa eu ver aqui na descrição dos caras, se vocês botaram referência. Não botaram referência nenhuma. Isso é curioso. Porque quando eu falo, olha, tá aqui o que eu tô falando, e eu não inventei isso do nada. Isso aqui é um consenso entre vários teólogos e historiadores. Quando eu cito referência, eles falam, ele tá dizendo que ele tá certo porque tem referência. Se eu não citasse referência nenhuma, eles vão falar, o cara inventou isso da onde? De onde que ele inventou isso? Até o maluquinho aqui da esquerda, ele até falou, que referências? Aí o outro já concordou, não, mas tem mesmo. A gente conhece os liberais, né? Exatamente. Diz o Os Temer liberais. tá aí pra isso. Isso. Os então- liberais, ou seja, até segundos atrás eu é que era o balizador do que tá certo e tá errado, agora já tem toda uma escola de pensamento liberal que concorda com o que eu falo. Eu pensei que era só eu, que era o balizador da parada. Esse argumento da autoridade também me incomoda um pouco, porque não é uma questão de eu e tantas pessoas concordam, né? Brother, não é um argumento de autoridade, eu só falei pra justificar porque várias pessoas, alguns cristãos mais, né, falam assim, Isnob, falar do cristianismo é muito fácil, por que você não critica o Islã? E eu falo, eu não critico o Islã porque eu não conheço o Islã. É basicamente isso. O meu argumento não é um de autoridade, cara, porque eu não passei 20 minutos daquele vídeo falando, olha, eu tô certo porque eu ia na igreja. Então isso aqui, e a propósito, eu ia na igreja, e a propósito, eu li a Bíblia ontem, e a propósito, o vídeo não é assim, eu não sei que vídeo você assistiu, mas o meu vídeo não é um argumento de autoridade. Eu mencionei isso uma vez no vídeo, basicamente. Se a gente for querer utilizar isso para outros ambientes, poderia ficar muito fácil. Dizer, eu e tantos milhões de brasileiros concordam que o Temer faz um bom governo. Essa analogia do cara, mano. Concordam que a Dilma faz um bom governo. Isso por si só não é um argumento. Então Mas eu não fiz isso como argumento! não entendo por que está sendo utilizado já 2 ou 3 vezes dentro da mesma sequência. Né? Muitas décadas depois, isso já muito tempo depois que Jesus tinha morrido, os seguidores desses caras compilaram as histórias que eles falaram sobre o tal desse cara Jesus que apareceu aí e tal, e aí escreveu-se o Evangelho, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Marcos, Mateus, Lucas e João. Qual é a parada? Primeiro que ele vai dizer que o texto bíblico foi escrito por discípulos de segunda geração. Isso. Os discípulos desses discípulos. Isso aí é Continue. loucura, não faz nenhum sentido. Porque o testemunho que a gente tem do primeiro e do segundo século diz exatamente o contrário. Pois é. Você ouviu o que ele falou? Você ouviu o que ele falou? O testemunho do primeiro e segundo século falam que não é. Alguém no primeiro e segundo século que falou que eram os apóstolos, os 12 discípulos. 200 anos depois, alguém falou que quem escreveu Marcos foi Marcos, e essa é a prova. A Igreja Católica. Tá certo. Foram autores de primeira geração que escreveram. Isso. Mateus era apóstolo, escreveu Mateus. Não era. João era apóstolo, escreveu João. Na descrição desse link eu vou colocar aqui os livros e todas as fontes de documento que você possa querer, que deixa claro que os evangelhos não apenas eram anônimos, a propósito, eles eram anônimos, e eles falavam, depois é que foi transcrito como o evangelho segundo Mateus. Não era o evangelho de acordo com o que Mateus realmente falou, mas o evangelho de acordo com o que ouviram que Mateus falou. Todos os evangelhos foram escritos, é fato, é consenso. A Igreja Católica, a própria Igreja Católica concorda com isso e eles não negam. E eu não tô falando isso novamente como apoio à autoridade, tô falando que eu não tô inventando. Porque eles fazem parecer que eu inventei essas paradas tudo do nada, entendeu? Por isso que eu tô dando essa carteirada, dizer que eu não tô inventando isso. Na verdade eu não tô dizendo que eu tô certo porque eles também falam isso. Tô falando que eu não inventei, é só isso. Então eles falam... Continuando aqui. Discípulos de primeira geração. Isso. Tiago era de primeira geração. João, que escreveu as cartas, é de primeira geração. Provavelmente o autor de Hebreus é de primeira geração. Provavelmente, várias vezes, eles vão usar essa palavra, como eu falei no começo. Eles vão dar um argumento, e aí eles vão falar um provavelmente, como se isso fosse uma refutação. Provavelmente isso não tá errado. Os únicos autores, talvez, de segunda geração, entre aspas, foram Lucas e Marcos. E outra coisa. Não foram só eles, mas você tá admitindo pelo menos parcialmente que eu falei certo. São de segunda geração, mas é uma segunda geração muito próxima da primeira. Lucas, ele acompanhava Paulo em todas as viagens. Exatamente. E Marcos acompanhou Pedro, né? E Todas as viagens. acompanhou Você acabou de admitir o que eu falei, que foram escritos em segunda mão, mas continue. Paulo também durante um determinado período. E Né? ainda que eles fossem discípulos de segunda geração, eles tiveram um contato íntimo com a figura do Messias, provavelmente. Isso. Provavelmente! Tá vendo como isso acontece várias vezes nesse vídeo? Ele dá um argumento, aí... Não, provavelmente. Isso não é refutação, cara. Você contrariar o que o cara falou e dizer provavelmente não é refutação. Décadas e décadas, muito tempo depois, que como se tivesse... Não, a datação dos evangelhos é um tanto recente, não são décadas e décadas. É coisa de 2 décadas, talvez de 3 décadas, no máximo. Você ouviu o que eu ouvi? A datação do evangelho não é coisa de décadas depois. É no máximo 2 ou 3 décadas. Brother, vem cá, chega aqui. 2 décadas, 3 décadas.
São múltiplas décadas. Isso na melhor das hipóteses. Porque algumas das estimativas falam que os evangelhos podem ter sido escritos até no começo do século II, mano. Não existe consenso de quando exatamente eles foram escritos, mas a certeza é que foi o mais cedo foi do ano 50, ou seja, 20 anos depois que Jesus morreu, numa época em que a expectativa de vida era abaixo de 50 anos, tem isso em mente. Até o ano, tipo, a estimativa mais, vamos usar o argumento deles, a estimativa mais otimista, a mais otimista que existe, é que foi escrito os evangelhos foram escritos no ano 50 e o ano 70, isso é a mais otimista. Eu falei no meu vídeo que foram escritos décadas depois que Jesus morreu. Jesus morreu ali entre o ano 20 e o ano 30. Não existe uma precisão, assim, muito... É mais ou menos ali, digamos, do ano 25 para o ano 30, é mais ou menos por ali que Jesus morreu. Do ano 25, vamos dizer, até o ano 50, são 25 anos. Então, na melhor das hipóteses, 25 anos depois, um monte de gente começou a... Peraí, o que o cara falou mesmo naquele monte? Ele falou um monte de coisa, o que foi mesmo? Anota aí. Esse é o meu argumento. Os evangelhos não foram escritos enquanto Jesus estava lá dando o sermão do monte, enquanto ele estava falando lá, os caras estavam lá anotando. Não foi assim. Existiu uma lacuna imensa. E os caras que finalmente chegaram a escrever esses relatos não eram os caras que estavam lá ouvindo Jesus. Isso eu vou botar, como eu falei, link na descrição e todas as fontes estão na descrição. Mas o que me deixa puto dessa parte é justamente isso. Se você prestar atenção, ele não refutou o que eu falei. Eu falei que os evangelhos foram escritos décadas depois que Jesus morreu. Muitos anos depois que Jesus morreu. Ele falou, não, foram 20 ou 30 anos só 30 anos. Imagina você recontar uma história que você ouviu de um amigo seu 30 anos depois. Quão corretamente você acha que você ia transcrever as palavras do seu brother? 30 anos depois. A datação de alguns evangelhos. Jesus morreu ali nos anos 30. E tem mais outra coisa também. Se a gente for analisar, por exemplo, a fonte estimada, pelo menos arqueologicamente... Ele vai falar da fonte Q. Eu não vi o vídeo ainda, a propósito. Eu não vi o vídeo todo ainda. Eu vi só pedaços, que eu tava sem tempo, tava em casa mesmo por causa do Natal. Ele vai falar da fonte Q, quer ver? Pela qual os evangelhos sinóticos se orientaram, é uma fonte ainda mais jovem, Você né? pensar na fonte Q, né? Fonte Q! A fonte Q não existe! É um documento hipotético. Vou botar na tela. Peraí. Vou botar na tela aqui. Olha aqui, ó. Fonte Q. Tá na tela? Tá na tela? Olha aqui, vou ler com você. A fonte Q da Source Q, ou Q Document, Q Gospel. Caralho, o Chrome não quer ajudar também. Aqui, ó lá. It's a hypothetical written collection of Jesus' saying. Ou seja, é um documento hipotético. É um documento hipotético que não existe. Hipotético. Como é que funciona a fonte Q? Tá aqui embaixo, ó. Mateus e Lucas falam muito das mesmas histórias, mas alguns mencionam Marcos e alguns mencionam aparentemente uma fonte que nunca descobriu-se. Ninguém sabe quando foi escrita, quem escreveu, cadê o documento, cadê o manuscrito. Isso nunca existiu. O que acontece é que tem histórias mencionadas em Mateus, que não aparecem em outro lugar, e tem histórias mencionadas em Lucas, que não aparecem em outro lugar. Pra fechar essa conta, é tipo constante cosmológica, sabe? Quando a conta não fecha, inventa um número imaginário pra bater a conta. Você usar esse número como fonte de alguma coisa, como prova, é sem sentido, porque, novamente, vamos dar um zoom aqui, ó. Aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Hipotético. O que eles estão usando de evidência pra me refutar é um documento que não existe. Fonte Q, A talvez. famosa fonte Keller, né? Que era basicamente um texto que a gente não tem hoje, mas que ele é... Não tem hoje não. Não vem. Nunca se teve em momento algum. É um texto hipotético. Por métodos de historiografia, chega a essa compreensão de que Mateus e Não. Marcos são uma fonte comum. Não chega a compreensão de nada. É uma hipótese. E a propósito, nos comentários, na descrição desse vídeo, eu vou colocar... Tem mais teólogos que discordam da teoria, da hipótese, não é nem teoria, da hipótese da fonte Q, do que tem teólogos que concordam com ela. Esses brothers são da escola teológica que concordam, sei lá por quê. Mas isso não é argumento. Vamos ver como é que... Vamos ver aqui. A fonte comum era um texto chamado Keller, que a gente chama de fonte Q, vem do alemão. Não se sabe nem se era um texto, podia ser tradição oral. Tá vendo como esses caras não sabem o que estão falando, mano? E era uma série de escritos de coisas que Jesus falou. Não era, não se sabe se eram escritos, podia ser ter tradição oral. Provavelmente são do tempo de Jesus. Esses textos Provavelmente, novamente estamos aqui com o provavelmente. são todos o quê? Jesus morreu ali nos anos 30, né, mais ou menos, com 33 anos. E os evangelhos datam de 40, de 50, de 60. A fonte 40? 40? Que evangelho data de 40, meu brother? provavelmente data de muito antes disso. Provavelmente. Tá vendo como é que é o argumento desses caras? Tudo no provavelmente.
Talvez a demora em escrever, na verdade, digamos assim, esses 10 anos, era justamente porque... 10 anos? Do ano 30 até o ano 50 são 10 anos? Eu vou ter que ensinar aritmética também? A vivência prática do evangelho já tinha se instaurado. Então, aqueles caras não estavam... eu não passei 10 anos sem comentar sobre um assunto. Mas não foi isso que eu falei, brother. Eu falei que o texto só foi finalmente colocado lá no papel, no mínimo, na melhor das hipóteses, 20 anos depois que Jesus já tinha morrido. Eu não falei... Não importa o que foi feito no entrementes, ali no inteirinho. A questão é o seguinte, eu falei que o texto não é fidedigno com o que Jesus falou, porque é impossível que isso seja, porque o texto foi escrito, no mínimo, na melhor das hipóteses, 2 décadas depois que Jesus tinha morrido por pessoas que não o conheceram. Sim, dormir. E de repente, eu vou escrever. Não, pelo contrário. Tá vendo o espantalho que eles montaram agora? Eu não falei o que eles estão falando aí. Eu não falei que passou 20 anos, aí de repente o cara começou a escrever. Eu não entro, não interessa ao meu argumento o que eles estavam fazendo ali nesse período de espera, vamos dizer assim. A vivência prática da vida cristã se tornou tão comum que aqueles homens estavam engajados ali. Ele nem sabe isso de verdade, ele começou o argumento falando talvez, provavelmente, novamente, provavelmente, ele não sabe isso de fato, porque não existe registro do que os caras estavam fazendo naquela época. Desenvolver aquilo no dia a dia, né? Talvez o Snob não saiba o que significa tradição oral para um judeu daquela época. Isso, Os esse era judeus outro ponto. decoravam o Pentateuco. Sabe o que é você decorar os 5 primeiros livros? Inteiros. Decorar, você falar e vai, decorado o negócio. Existia uma Ele tá dando muito crédito aos caras que faziam isso. Ele tá dando extremamente muito crédito a isso. E ainda que... Você realmente acha que depois de 20 anos, a mensagem que Jesus deu ali no Sermão do Monte, por exemplo, foi fidedignamente mantida porque os caras estavam decorando as palavras dele, sendo que nunca tinham sido escritas... O argumento... Cara, o ponto que ele esquece de mencionar aí é que os caras que estavam decorando o Pentateuco tinham um Pentateuco pra decorar! Enquanto os caras que supostamente decoraram as palavras de Jesus não tinham nada. Jesus só falou aquilo uma vez, não tinha nada escrito, não tinha nada gravado. Os caras tinham que lembrar o que ele tinha falado. Então essa comparação é ridícula. As pessoas, os fariseus, os saduceus, os caras que... Os mestres da lei judaica que decoravam o Pentateuco, Levítico, Deuteronômio, essa parada toda... Eles tinham uma fonte, eles tinham um texto, eles tinham escrituras para decorar. Esses apóstolos passaram 20 anos aparentemente decorando o que Jesus tinha falado, não tinham nada para decorar, não tinham nada escrito. Quem não ouviu a palavra de Jesus ali no monte, não ia ouvir nunca mais. tradição oral que se manteve antes da redação, com uma tradição oral extremamente forte daquilo que eles aprenderam de Jesus, que foi então redigido. Teoria, essa é a hipótese deles, eles não estão provando nada do que eles estão falando. Tempo que não era tão distante assim, como isso nobremente. Não era 20, na melhor das hipóteses, 20 anos. Você vai dizer que não era muito tempo, cara? Você tem quantos anos? Só por curiosidade. Pra você me dizer que 20 anos é muito tempo. Você tem 80 anos. Tentando fazer parecer. Talvez seja até um argumento que ele acredite sinceramente, né? Talvez ele não esteja mentindo de propósito. Mas o fato é que ele fala com a mente de um ocidental pós-moderno. Sim. Ele não tenta olhar pra trás e perceber que aquela cultura lá atrás era muito diferente no que diz respeito ao repasse e à mantença das tradições. Então, um judeu que decora o Pentateuco, ele com certeza tem muito mais facilidade do que a gente pode imaginar pra decorar os discursos de Jesus, né? Novamente, ele traz a comparação entre o cara que decorava o Pentateuco com o cara que decorava os discursos de Jesus. Existe uma pequena diferença de você decorar um texto e decorar uma palavra que foi falada uma vez ali no Sermão do Monte, por exemplo. O texto, como eu falei, você tem em mãos, tá aqui o texto do Pentateuco, eu vou decorar isso aqui. O sermão que foi dado para um grupo específico só uma vez, não existe como você comparar as duas coisas, a memorização das duas coisas. Você tá sendo ou desonesto, ou apenas ignorante. Sermões de Jesus na íntegra. E sem contar que não é só uma pessoa, mas um grupo. De mais de 500 pessoas ali que viram Jesus ressurreto, os primeiros 120 que permaneceram em Atos 1, os mais de 5 mil que se converteram depois. Então todo um caminho longo de pessoas que ouviram e que registraram isso. E que essas pessoas que você se refere não ouviram Jesus falar, não viram Jesus, isso foi depois que Jesus morreu. Então eu não entendo como é que isso confirma que a passagem que eles passaram pra frente concorda com o que Jesus falou. Eu não entendi esse argumento. A quantidade de informações dentro desse grupo de pessoas termina se adicionando, né? A pessoa não ouviu direito isso daqui, mas a outra ouve, essa não decorou. Isso se chama telefone sem fio que você está falando. É justamente por isso que você acabou de escrever, essa dinâmica que você acabou de escrever, que o relato histórico do Evangelho não é fidedigno. É por isso que você tem que se apelar para coisas, para manobras de documentos hipotéticos que ninguém nunca viu, para fazer com que a conta feche.
Porque é uma pessoa ouvir uma parada, eu acho que Jesus falou isso aqui, acho que Jesus falou isso aqui, acho que Jesus falou isso aqui. Não existia consenso. Você acabou de confirmar o que eu falei no vídeo. Não tinha consenso sobre o que Jesus falou. Por a parte tal, mas a outra viu, a outra tava lá. E a coisa toda termina se tornando mais clara com o passar do tempo. Apenas se você quer aceitar tudo que foi falado, que não é o que você faz, porque você não concorda com você não acredita na canonicidade dos livros apócrifos, por exemplo. Veja mais obscura. Por isso que várias partes do Evangelho parecem se contradizer. Por exemplo, na história da Páscoa, quando Jesus teria voltado dos mortos, não como zumbi, mas como salvador da humanidade. As passagens de livros diferentes que tratam desse evento citam números diferentes de pessoas, de quanto tempo teria passado de um momento ao outro, quem eles teriam encontrado na tumba vazia de Jesus, se a tumba estava aberta ou estava fechada, se estava de fato vazia ou se tinha um anjo lá falando que Jesus ressuscitou. Então, isso é normal. Quando tem várias pessoas escrevendo sobre histórias que ouviram de terceira mão, sobre um cara que eles não conheceram décadas depois dele morrer, é natural que essas histórias não encaixem direitinho. Tá, vamos lá. Ele era segunda mão, agora ele é terceira mão. As coisas tá ficando cada vez mais distante. A verdade é que não sabe exatamente quem é. O que sabe, no mínimo, na melhor das hipóteses, era segunda mão. Porque primeiro foram décadas depois que o cara morreu, a expectativa de vida não era lá tão grande nessa época, e você não pode provar que Mateus escreveu Mateus. Então a gente não pode partir da sua proposta se você não aprova. Então, na melhor das hipóteses, era segunda mão. Pode ser até de terceira. No argumento do Isinobre. Parece que isso realmente parece influir um peso muito grande pro Isinobre, né? O fato das pessoas não terem filmado ou redigido imediatamente. Tipo assim, Jesus não tá falando, os caras estão datilografando imediatamente. Seguindo atrás com o caderno. Exatamente falando. E eu até posso compreender um pouco porque que isso realmente exerce um peso grande pra ele, porque hoje em dia a gente deturpa muito, né? O que acontece, né? É muito comum das pessoas deturparem, mas preste atenção. Ele tá fazendo meu argumento por mim. Hoje em dia, se acontece uma notícia sobre, vamos dizer aqui, política ou religião, seja lá que for qual a notícia, você vai ter uma interpretação, eu vou ter outra, eu vou escrever algo no meu blog, você vai falar algo no seu vídeo, o cara vai falar algo no jornal, e algo que tá acontecendo aqui na nossa frente, algo que é contemporâneo a nós mesmos, se você perguntar pra um cara daqui a 50 anos, vamos botar aqui, pro mesmo parâmetro bíblico, se você perguntar pra alguém daqui a 20 anos como foi o governo da Dilma, um cara vai ter uma certa opinião. Se perguntar para outro cara, esse cara vai ter uma outra opinião. O governo da Dilma foi registrado, nós temos as palavras dela gravadas em vídeo, nós temos atas governamentais, você pode ver todos os dados relativos ao governo dele, e mesmo com isso tudo, as pessoas não vão concordar sobre o governo da Dilma, por exemplo, ou Temer, ou de qualquer outro político que você queira. Vamos falar do Obama, por exemplo. Vai ter pessoas a favor do Obama por causa disso, aquilo outro, e vão ter pessoas que vão interpretar aquele governo do Obama, por mais que tenha registro de tudo, de uma forma completamente diferente. Você tá me dizendo que naquele tempo, 2000 anos atrás, sem registro do que foi falado, ninguém deturpou absolutamente nada do que o cara falou, mesmo eles estando escrevendo sobre aquilo, finalmente colocando aquilo numa fonte que a gente pode consultar, no mínimo 20 anos depois que ele morreu. Como é que você argumenta isso? Não, esses homens que estão envolvidos nesse processo de reprodução dessas narrativas, eles estão acreditando fielmente, por mais que vocês, Isinobre, não acreditem, mas eles estão acreditando fielmente que eles estão escrevendo a narrativa do próprio Deus encarnado andando na Terra. Todos os profetas que escreveram algum tipo de livro sagrado acreditam nisso também. Qual é o seu argumento? Que porque eles acreditam é verdade? Maomé acreditava que ele falava em nome de Alá. Você acredita então no Corão? Claro que não. Mais que isso, eles entregaram a própria vida, morreram diante da possibilidade de negar essa narrativa. Eles preferiram mostrar sua fidelidade e a sua sinceridade com essa narrativa com a própria vida. Isso é como argumentar que o Islã tem que estar correto porque tem pessoa que se mata em favor do Islã. O cara podia muito bem rejeitar o Islã e não entrar nessa guerra santa aí do Estado Islâmico, por exemplo. Mas ele vai e se mata por aquilo. Logo ele acredita muito. Logo aquilo deve ser verdade. Olha o nível de argumento dos caras. Eu vou parar aqui, o vídeo tá com 47 minutos, esse é o vídeo mais longo que eu já gravei na minha vida. Eu vou parar aqui em 14 minutos e 42 segundos e eu vou continuar fazendo uma série aqui, porque se eu for refutar esse vídeo inteiro numa porrada só, vai dar um vídeo de 4 horas, então eu não tenho interesse em fazer isso. Vou ficando por aqui, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou refutar tudo, literalmente tudo. Eu não vou fazer como eles falaram aqui, não, esse argumento aqui eu não vou ignorar, eu não vou omitir, eu não vou esconder nada do que foi falado. Eu vou refutar palavra por palavra. Vai dar aí uns 3 ou 4 vídeos, mas fique comigo aqui que a gente vamos fazer isso juntos. Me diga o nome do outro cara aí, porque eu me sinto mal agora, porque eu não sei qual é o nome do maluco.